Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje, ainda tratando um pouco mais sobre a ressonância magnética, vamos trazer uma característica importante, tá certo? Que é os seus princípios físicos, ou seja, a base de todo a ressonância magnética, certo? Como ela funciona, o que precisa, certo? Para a ressonância magnética vir a fazer auxílio no diagnóstico por imagem, certo? Uma das características principais que vem a existir nos princípios físicos da ressonância magnética é o spin, certo? E a magnetização, tá? Para começar com vocês, eu vou falar um pouco sobre o spin. Por quê? O spin é um núcleo, tá certo? Que contém um próton e um nêutron. Lembra que eu falei para vocês que a aquisição da imagem da ressonância magnética ela vem de acordo com a aquisição dos elétrons e dos prótons que existem dentro do corpo humano, pois esse spin é o movimento que esses elétrons, esses prótons, vão fazer na sua rotação de forma intrínseca, certo? A forma intrínseca, eu trouxe um pouco da característica para vocês também. Intrínseco significa que é algo interno, faz parte do indivíduo, certo? E extrínseco significa algo externo, que não faz parte do indivíduo. Um exemplo que eu posso trazer para vocês, voltado a essa questão de movimentos intrínsecos e extrínsecos, é o que? O movimento extrínseco é como se fosse a radiografia convencional, certo? Vai ser um estímulo externo de uma quantidade de eletricidade, né? De acordo com o átomo, que vai estimular esse átomo a uma questão a mais de energia e ele vai liberar partículas ionizantes, certo? Então, isso acaba sendo um movimento extrínseco, certo? Um outro exemplo também de movimento extrínseco é quando a gente está assim, cansado, estamos já quase pedindo arrego, cama, e você acaba tomando um Red Bull, certo? Ou seja, você vai pegar uma carga extra, certo? Uma energia extra que não é do seu interior, não vem da pessoa, essa predisposição, tá? E esse estímulo externo, que não é do indivíduo, vai acabar desenvolvendo algo, certo? Então, tudo que não é do indivíduo, ele é extrínseco. E tudo que vem do indivíduo, certo? Do interior do indivíduo, é chamado de intrínseco, certo? Que vem do interior do indivíduo. E nesse caso do spin, o movimento que eles fazem, tá certo? De acordo com o seu eixo, com a sua questão elétrica, esse movimento espontâneo que ele faz é chamado de movimento intrínseco, tá certo? Além disso, como falei para vocês, é o spin e o magnético, tá certo? Como é que a gente adquire a questão magnética? A gente adquire a magnitude através do spin. Como assim? Esses prótons, eles possuem uma quantidade de carga elétrica, certo? Pense em um ímã, certo? Uma pilha normal. Tem um polo positivo e um polo negativo. Tudo vai ter extremamente essa questão de polaridade positiva e negativa. Por quê? Porque estamos em uma atmosfera que tem gravidade. E nessa atmosfera de gravidade existem polos positivos e polos negativos. E por nós sermos esses condutores cheios de cargas elétricas positivas por sais e minerais, e o próprio planeta Terra ter essa força de campo eletromagnético, vai existir em qualquer átomo, tá certo? Uma questão de polaridade positiva e negativa. Vai ter essas cargas elétricas, tá certo? Então, pode-se considerar que a carga elétrica do próton é distribuída e rotacionada ao longo do eixo central, tá certo? Resultando no seu movimento angular. A gente pode tirar da própria Terra, não é? A gente sabe que a rotação da Terra ela não é totalmente redonda, de forma linear, né? Eu posso ter um exemplo aqui próximo para dar para vocês aqui, não é totalmente arredondado, né? A Terra, algumas pessoas têm o conhecimento, se vocês não tiverem conhecimento, vou acabar passando para vocês também, era um pouco oval, tá certo? Era um pouco ovalada devido à pressão que tem e também um pouco inclinada. Ela tem um ângulo de 45 graus voltada
para o Sol, tá certo? Ele tem um pouco de inclinação, ou seja, essa inclinação é normal de acordo com a polaridade. E todos os átomos e todos os prótons que existem no nosso corpo, com essas cargas e esses eixos e essa rotação intrínseca, ele possui essa inclinação, certo? E essa inclinação permite esse tipo de magnitude, tá certo? Essa polaridade. Então, essa distribuição da carga com o movimento intrínseco e rotacional que ele vai ter no seu próprio eixo, vai acabar transmitindo esse tipo de polaridade. Então, quanto mais nessa parte externa, na parte voltada para o norte, tá certo? Ele vai ter uma carga, vamos dizer assim, positiva, e a parte que vai estar voltada para o sul, tá certo? A parte externa dele, a parte de baixo do átomo, geralmente vai ser uma carga negativa, tá certo? Isso por causa desse movimento rotacional, né? Vamos dizer assim, a gente está em pé, então vamos dizer que a nossa parte de cima é positiva e nossa de baixo é negativa, tá? Porque, de acordo com a questão de gravidade, né? A questão de rotacional do próprio planeta, essa organização da polaridade do átomo, tá certo? E, devido a isso, essa angulação, os nossos próprios prótons se comportam como um pequeno ímã, ok? E em muitos núcleos de prótons e de nêutrons também, tá certo? Como falei para vocês, não é só um tipo de partícula que existe no nosso corpo, e sim de formas variadas, tá certo? Estão emparelhados de tal forma que seus spin, ou seja, aqueles seus ângulos, né, em movimentos magnéticos se cancelam, ou seja, estamos extremamente, vamos dizer assim, andando em cargas negativas. Estamos a todo tempo, em vez de ter uma polaridade ser totalmente positivo ou totalmente negativo, né? A nossa questão de polaridade, nossa carga, acaba um cancelando o outro, ou seja, acaba nos tornamos negativos, certo? Não de uma pessoa negativa, tá me fulano, ele é totalmente negativo, não tem um bate-papo, não tem aquela interação, não é essa a questão, tá certo? E também não vai ser aquela questão, né? Positivo com negativo, os opostos se atrai, e você positivo, passei livre, a minha negativa atraiu. Não, também não é assim, certo? Mas por questões elétricas, questões de prótons e nêutrons, essas questões acabam se anulando e por isso não andamos por aí sempre sendo, como eu digo para vocês, imatizados, né? Atraídos por algum tipo de material ou andamos atraindo outro tipo de material que esteja com polaridades diferentes da nossa, tá certo? E também não tomamos choques o tempo todo, tá certo? Isso acontece quando não tem essa, vamos dizer assim, um fio terra específico, né? E essa capacidade de nos tornar condutor, né, pelos elétrons e prótons, acaba saindo essa questão de cancelamento, né, e vira um tipo de polaridade positiva ou negativa, dependendo da ocasião, ok? Como isso acontece? Acontece porque, como tem um núcleo ímpar de prótons mais os nêutrons, exibe um spin em movimento magnético, certo? Então, por essa questão, esses movimentos magnéticos, dependendo da quantidade de carga e a forma que estejam, acabam por si só se anulando, tá? Mas, no nosso corpo, existem vários tipos de elétrons, elementos, como eu falei com vocês. Lembra? Na nossa aula passada? Então aqui eu trouxe mais alguns e o seu tipo de polaridade e o seu tipo de prótons e nêutrons, ok? Um exemplo de vocês é de principal, né, de começo, é o hidrogênio, certo? Por quê? Porque o hidrogênio é o elemento que tem maior abundância no corpo humano, certo? E o hidrogênio ele tem como carga próton, certo? Ele tem um de próton e tem a sua inclinação de 1,5, tá certo? Ele tem um pouquinho de inclinação. Além disso, também tem o carbono, tem o nitrogênio, tem o oxigênio, tem o fósforo, certo? Tem o sódio e tem o flúor também, tá certo? E pode, se a gente reparar, a maioria deles estão anulados, né? Tem a mesma quantidade de prótons com a mesma quantidade de nêutrons, não é verdade? E os outros têm prótons e nêutrons, dependendo da ocasião, mais nêutrons do que prótons, não é verdade? E
Para a questão de ressonância magnética e para a questão de magnitude, o hidrogênio ele tem somente prótons, não tem nêutrons na sua capacidade total. Então, isso é extremamente eficaz, tá certo? Para a aquisição da imagem, porque vai ser simplesmente mais fácil a sua detecção, tá? Porque a sua camada vai ter sempre essa questão do próton, que é como eu digo, a sua magnitude total, ok? Além disso, com característica que eu trouxe para vocês, né? O átomo de hidrogênio, ele tem um único próton, certo? Ele é único, é o elemento mais abundante no corpo humano, tá? No corpo vivo, tanto de animal também, tá certo? Ele tem maior abundância. E devido a esse número de próton, ele tem esse 1, ele gera um sinal na ressonância magnética muito forte. A gente chama esse sinal de NMR, tá certo? E esse sinal é muito mais fácil de ser detectado pelo material da ressonância magnética, ok? E normalmente esses átomos de hidrogênio eles estão de formas aleatórias, eles não estão seguindo uma sequência, não estão voltados só para o norte ou estão voltados para o sul, certo? Eles por si só, dentro do corpo humano, têm, vamos dizer assim, o seu próprio norte e o seu próprio sul. Estão em forma desgovernada, tá certo? Desorientada. Então, nessa questão, não tem uma direção fixa, tá certo? Eles mantêm uma questão aleatória na sua normalidade também, certo? E para essa ação magnética surgir na ressonância magnética, com auxílio do hidrogênio, é necessário ter uma pressão de uma pressão maior de um ímã, tá certo? De uma magnitude mais ampla, uma força magnética externa, tá? E isso vem através do Gantry, tá? Que é aquele magneto que tem, que tem na ressonância magnética, tá? Aquela parte redonda, que eu vou mostrar para vocês já, tem um magneto. Esse magneto vai fazer um campo elétrico, certo? Um campo magnético muito mais forte, mais mais ampliado, tá certo? Que vai fazer com que os átomos de hidrogênio, os átomos de prótons, vai se comportar como se fosse uma pequena bússola. O que uma bússola faz? Ela aponta para o norte, né? Porque o norte é a questão que está a polaridade, né? E vamos dizer, a polaridade positiva. E essa parte da polaridade positiva vai acabar apontando para essa direção. Então, com o ímã do magneto vai estar apontando, fazendo um único sentido de polaridade, esses átomos, esses prótons, vão se alinhar para essa direção, certo? Por causa dessa força externa. Então, devido a isso, todos os prótons que existem no corpo de hidrogênio, tá certo? Ou outros prótons que venham a existir, vão se comportar como se fosse uma pequena bússola e ficar na direção do movimento magnético, tá certo? Tendo um alinhamento externo, ok? E esse alinhamento vai ser de suma importância para a aquisição da imagem, ok? Porque se fosse de forma aleatória, de forma meio bagunçada, as imagens iam ser adquiridas como se fosse uma sobreposição de imagens, de tecidos, tá certo? Ou como se a pessoa estivesse se mexendo. E com isso, essa padronização, essa questão fixa, forçada dos elementos, dos prótons, acaba facilitando, tá certo? Na aquisição da imagem. Então, por isso que consegue-se fazer a aquisição da imagem através dos próprios prótons que existem no corpo humano. Ok? Além disso, essas posições que a gente vai chamar, que é um sentido, a gente chama de spin, tá certo? Que é o eixo que vai estar que tem do próton, tá certo? Que vai estar apontado em uma direção. Entretanto, a gente chama esses spin de speed up e speed down, tá certo? Porque esses prótons, esses elementos que vêm se formar o spin, eles podem se comportar de diversas formas, certo?
antes da questão do campo magnético, tá ok? Mas quando esse campo magnético entra em ação, perdão, a direção pode se tornar uma direção única, tá certo? Ser um único lado, como falei para vocês, ou também pode ficar em sentido duplo, tá? Ele pode ficar simplesmente só voltado para o norte e outros elementos pode estar voltado de forma organizada, mas para o outro sentido. Isso não vai interferir em nada na aquisição da imagem. Por quê? Porque os átomos vão estar ali organizados. Apesar de estar em um sentido ou em outro, mas vão estar organizados. Aí a gente pode auxiliar como que? Com a questão de via de mão dupla e via de mão única, tá certo? Os automóveis, vamos associar assim. Vai ter locais que vai ter a faixa que vai ser o que? Duplicada, triplicada, na verdade? Vão passar 4 faixas ou 3 faixas ou 2 faixas de carros que vão seguir um único sentido, não é verdade? Então, você vai ver o fluxo seguindo totalmente em um único sentido. Mas, em outros lugares, vão ter faixas com vias de mão dupla, na verdade? Vai ter carros indo e vai ter carros também vindo, na verdade? Mas, por esse sentido que vai ter a faixa via de mão dupla, que vai estar carro indo e voltando, que vai ter uma desorganização no trânsito, na verdade? Por quê? Porque vai estar organizado os carros que vão estar indo e os carros que vão estar vindo. Então, por isso, apesar desse duplo sentido que vai estar organizado no spin, ele ainda pode ser organizado o movimento magnético e a aquisição da imagem, certo? O speed-up é quando está voltado para o sentido norte, certo? Ou seja, apontado para o sentido da força magnética, tá? É o speed-up. E os que estão voltados para o outro lado, o sentido, é chamado de spin-down, certo? Ou seja, está voltado para o sul. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui, de forma escrita, né? Para ajudar vocês na conciliação. É o que? Vamos novamente. O speed-up, esse aqui, pessoal, vamos dizer que o ímã está desse lado aqui, certo? Esse aqui é o ímã. Vamos dizer que esse aqui é o norte, tá? Então, o speed-up, ele vai acabar estando voltado na direção norte, tá certo? Então, todos de ver aqui, ó, é o speed-up, tá certo? Vamos estar voltando para o norte, onde está ali, ó. Vai ter várias vias aqui e ele está voltando para lá, tá certo? A gente ligou a força magnética e está voltando nesse sentido. Esse é o speed-up, ok? Mas também, como falei com vocês, vai ter o outro tipo de spin. Esse tipo de spin que a gente chama de spin down, certo? Ele vai estar voltando para o sul, certo? Se ali é o norte, cá é o sul. Então, eles vão estar aqui átomos no meio, tá certo? Mas voltado para um único sentido também, tá? Ele vai sair de uma forma bagunçada, voltado para qualquer sentido, tá? E passar a ficar voltado em dois sentidos físicos, o norte e o sul, que é chamado de up e down, ou também somente um único sentido. Pode ser um único sentido voltado para o norte ou um único sentido voltado para o sul, certo? Mas quando é formado de um único sentido, a gente chama de speed up, tá? Se tiver dois sentidos, dependendo de como esteja, a gente denomina das duas formas, certo? E aqui é mostrando para vocês a imagem, tá certo? Que tem esses dois tipos de spin, tá vendo? Aqui está apontando um lado norte, tá vendo? Aqui é o norte, ó. Norte e aqui é o sul, tá? Então você vê que tem átomos como esse aqui, ó, está apontando para o norte, ó, vendo? Ó, todos estão com a seta para cima, ó, tá apontando para o norte, tá vendo? Mas existe outros, tá? Que estão voltando para o sul, como esse, tá? Esse daqui também, ó, a gente pode perceber, tá vendo? Lembra da outra imagem? Vou mostrar vocês aqui uma imagem aleatória que eu estava vendo, tá? Estão voltando em vários sentidos, ó, não tem uma definição. Um está aqui, tá vendo? Meio para a Terra do lado esquerdo, um está para a Terra do lado de baixo, um para o lado direito da Terra, um para cima, tá vendo?
não tem um sentido fixo. Então, isso aqui é antes da força magnética. E com a força magnética aplicada, ela pode seguir um único sentido ou um sentido duplo, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ok? Claro? Qualquer dúvida, vocês anotem, por favor, para a gente ir tratando na nossa